revelado finalmente um dos maiores mistérios do League of Legends. Quem é o demônio do braço de Jericho Swain? Entre outros mistérios, né? Quem são os observadores, a origem deles e quais as suas intenções? Afinal, o que querem os aspectos de Monte Targon? Ensinando magias poderosas pros humanos, escravizando deuses? Quais seriam as intenções desse panteão? Quem é a rainha guerreira de armadura dourada de Valorant que se sacrificou e aprisionou o Darkin Varus no poço mágico do templo de Palas, em Ionia? Porque a mãe da Kayle e da Morgana que não é. O Varus foi aprisionado tempos antes das Guerras Rúnicas e a mãe das gêmeas surgiu durante as Guerras Rúnicas. Enfim, entre outros mistérios aí de Runeterra. Mas a resposta da primeira pergunta, quem é o demônio do braço do Swain, o Fiddlesticks responde. Raon, de acordo com as mitologias da nossa realidade, tá? Não da realidade de Runeterra, é um grande fidalgo do inferno gótico cristão. Ou seja, ele é um nobre aristocrata, ele é um conde, aliado de Lúcifer, que seria o rei do inferno, né? O senhor de todos os demônios. Riot, esse jogo não é pra... quarto demônio de uma hierarquia de 72 demônios, de acordo com o Grimório, a chave menor de Salomão. Conta que o lendário rei Salomão de Israel, filho de Davi, conseguiu evocar 72 demônios do inferno, fazendo aquele clássico ritual de desenhar símbolos no chão, acender velas e tal. E ele aprisionou esses demônios em urnas de bronze. E evocar, nesse caso, é o termo correto, e não invocar. Porque evocar é chamar pelo nome. Você precisa saber o nome verdadeiro do demônio para poder manipular ele e então fazer o que você quiser. Um pacto com ele, ou sei lá, exorcizar ele, ou mesmo aprisionar eles em urnas de bronze, por exemplo. Se você viu o filme Invocação do Mal 2 e O Ritual, você sabe do que eu tô falando. Os protagonistas precisaram descobrir os nomes Valak e Baal para poder exorcizar os demônios do filme. E esses dois demônios também existem no Grimório de Salomão. Valak é o 12º demônio e comandante de 38 legiões. Baal é o primeiro demônio e rei dos demônios. E a Riot Games é muito boa em adaptar mitologias, né? Lendas, fábulas, ícones históricos e outras referências. Então, certamente, usando o nome Raon e a mitologia por trás disso, eles vão fazer uma releitura, uma adaptação. Tanto que o Fiddle fala que ele é o primeiro de 10. Fiddlesticks da nação! Fiddlesticks descerão! A tradução não parece ter mantido o mesmo significado, então escuta essa mesma interação em inglês. Fiddlesticks, end of men! Fiddlesticks, first of ten! O Fiddlesticks, como é contado na lore, ele é um dos 10 demônios ancestrais que surgiram junto do universo. Quando a realidade de Runeterra foi criada, nasceram primeiro Nagakabros, Aurelion Sol, o Homem Cinzento, que depois vai se partir em dois e se tornar os Kindred, e esses 10 demônios ancestrais. Eu tô usando aqui o termo demônio ancestral, em vez de só demônio simplesmente, porque existe outra categoria de demônios no LoL, né? A Evelynn, Tanckench e Nocturne são demônios diferentes. Peraí, pô, vamos dar uma contrabalanceada. Vamos dar uma contrabalanceada, porra. Vamos dar uma contrabalanceada, porra. Pelo amor de Deus, porra. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Que isso, pô. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Não quer ficar bem ainda hoje, pô. Aí, pô. Amém, amém, amém. Isso, chat. Amém, amém, porra. Amém, velho. Amém, amém. Porra, guys. Porra. Beleza, agora estamos preparados a dar sequência, né, velho? Agora estamos preparados a dar sequência, pô. Que porra é essa? Jogo de fada, caralho, pô. Dos demônios ancestrais que nasceram junto do universo. O Fiddlesticks tem interação com esses demônios menores, entre aspas. Ele fala o nome do demônio quando vê pela primeira vez na partida, e quando mata, ele fala o tipo de mal que aquele demônio usa pra se alimentar. Agonia, Nocturne, pesadelos, Tanckench, Vício, Esse Raon vai ser campeão um dia? segredos. O mais estranho dessas interações é que o verdadeiro nome do Tanckench é desconhecido. Tanckench, na verdade, é o nome de um viciado que selou pacto com o demônio do rio. Essa história é uma lenda contada entre a galera da Saga de Sentina, e tá no esse sonho, cara, o Tanckench, é usado como exemplo pra explicar de como que o demônio do rio manipula as pessoas, e desde então, Tanckench se tornou meio que um apelido pro demônio. E isso pode significar, então, que a Evelynn não deve se chamar Evelynn e o Nocturne não se chama Nocturne de verdade. E isso são só convenções humanas pra contar as lendas desses demônios. E isso parece também que, de certa forma, o
Fiddle, ele estaria omitindo o nome verdadeiro dos demônios pra de repente resguardar eles, não sei. Porque como eu falei, de acordo com a nossa mitologia, da nossa realidade, chamar um demônio pelo nome verdadeiro faz você poder manipular esse demônio. E não é isso que o Fiddle quer. Então Haun não seria o nome verdadeiro do demônio Haun? Não sei. Talvez não seja bem assim que a coisa funcione na realidade de Runeterra. Mas o Fiddle revela que esse Haun é o demônio ancestral dos segredos, assim como o próprio Fiddlesticks é o demônio ancestral do medo. Está com medo! Haun, voltando à nossa fonte gótica, é conhecido por roubar tesouros dos castelos dos reis. No entanto, isso pode ser traduzido em um contexto mágico como a revelação de segredos dos outros astralmente. Ele também é capaz de destruir a dignidade dos homens e principalmente agir como um espírito divinatório e dizer todas as coisas, do passado, presente e futuro. Te lembrou alguma coisa? Alguma relação com o Swain, que descobre os segredos mais íntimos das pessoas? Ela alega que encontrou no túmulo da rainha Gélida. E eles acreditaram. Mas, diferente do Swain, o Fiddle não descobre exatamente o segredo mais íntimo das pessoas, mas sim o medo mais traumático da pessoa. Annie, me ajuda! Annie, não solte! A Annie perdeu a meia-irmã num acidente e não conseguiu segurar ela e salvar ela. Garen, irmão, não me odeie, por favor! O Garen sente muito medo do que pode acontecer com a irmã Luxana, caso descubram que ela é maga. Ao mesmo tempo que ele vive uma discussão ética interna dele. A vida inteira ele combateu magos e agora ele descobre que a irmã é maga, então ele deve protegê-la ou odiá-la. Jinx, é tudo culpa sua! Caralho, guys. Que doideira, hein? Ó, Demacia não sabe que a Lux é uma maga? Como assim, velho? Demacia não sabe? Não sabia dessa treta não, porra. Entendi. Isso ainda não foi revelado nas lores, mas certamente vai quando lançar a série animada Arcane. Mas a Jinx provavelmente enlouqueceu depois de um incêndio traumático pra ela. Luzinha! 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 Quem chamou a Luxana de Luzinha pela primeira vez foi o Sylas, que além de trair a confiança da Lux, também tá ameaçando todo o reino de Demacia. E a fuga do Sylas da prisão é culpa dela, da ingenuidade dela. Sara! Sara! Ih, mano. Esconda-se, Sara! Esconda-se! O Gunplank matou a mãe da Miss Fortune e incendiou a casa dela, enquanto que a mãe, nos últimos suspiros de vida, pede pra filha se esconder pra poder sobreviver. Ela abandona o nome de Sarah Meu e passa a Deus! se chamar Miss Fortune buscando vingança contra o Gunplank. E ela conseguiu essa vingança. Eu já contei essa história aqui no canal. Estou sempre aqui, meu pequeno herói! Era Então, um jogo de fadinha até 20 minutos atrás, pra mim era um jogo de fada. Cabro quanto matar a mãe da menina Sarah, o menino Nunu também perdeu a mãe, Laika, vítima de ataque de bárbaros em Freljord, muito provavelmente orquestrado pela Lissandra. Willa, eu vou te salvar! Vacina! 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 O maior trauma da Riven foi ter feito crueldades em nome do Império de Noxus, e quando ela se exilou em Ionia durante a invasão, infelizmente, graças a LeBlanc e a sua espada rúnica de vento enfeitiçada, a Riven continuou matando mais pessoas por acidente, e agora ela busca redenção por tudo de mal que ela já fez. Vanis, não a Caralho, mano. machuque! É sempre Quem é bom Vanis? compartilhar! O maior trauma do Sylas foi quando ele descobriu o poder de absorver magia de magos. Isso quando ele ainda era só um pré-adolescente ainda. Ele era obrigado a trabalhar para os caçadores de magos usando o dom dele de encontrar magos em meio à multidão de cidadãos demacianos nascidos normais, entre aspas. Foi tentando proteger uma garotinha, falando pro caçador de mago Venice para ele não matar a garotinha, que ele encostou na criança, absorveu a magia dela acidentalmente e causou uma explosão mágica que matou o Venice, o pai da garotinha e a própria garotinha. Por isso, sadicamente, o Fiddlesticks fala, é sempre bom compartilhar magia. Nem sempre, né? Sorria para nós! Eu interpreto que essa fala do Fiddle seja sobre ele ser uma entidade das trevas, ou das sombras, ou da profanação, e a Vayne luta contra tudo isso. O maior trauma dela foi ver a Evelyn matando e devorando os pais dela. E o Fiddle, sarcasticamente, como forma de piada, repete a fala da Vayne quando mata ela. As trevas devem temer a mim! Ah, Evelyn, que isso, League of Legends? O que é isso, man? O filho chegou pra expor geral? Ah, é? Que? Irmão, como pode nos
trair. Lembra que eu contei sobre a Riven, que a espada rúnica de vento e feitiçada continuou matando pessoas mesmo depois que a Riven tentou redenção? Pois foi a espada rúnica de vento quem matou o mestre do Yasuo, e por uma confusão e coincidência, espada rúnica de vento da Riven e técnica de vento do Yasuo, o Yasuo que foi acusado de ter traído o próprio mestre. O irmão Yone caçou pelo Yasuo, lutou contra ele sem dar chance de qualquer explicação e perdeu a luta e morreu. Indiretamente, a culpa pela morte do mestre não é só da Riven, mas também do Yasuo, e a morte do irmão mais velho Yone também. Então essas são algumas das interações, não todas, do Fiddle quando ele vê na alma do campeão o trauma que ele sofreu e sente medo de enfrentar, assim como Hawn revela pro Swain segredos dos campeões quando Swain pega fragmentos de alma. Não só isso, mas eu quase bati no coronel lá. De semelhanças e diferenças entre os dois demônios ancestrais que a gente conhece agora, Fiddlesticks e Hawn, se você notou nesse vídeo que tá passando aí agora na tela, que é o tema do Fiddle lançado pela própria Riot Games, aos 1 minuto e 32 aparece alguns frames do selo de ritual de evocação do Fiddle. Eu pesquisei sobre esse selo e ele não chega nem perto de nenhum dos 72 demônios do Grimório do Rei Salomão. Se você quer saber como é o selo do Hawn, o Hawn da mitologia judaico-cristã mesmo, tá aí na tela pra você ver. Que eu vou querer e saber quando o isso, Swain, ele ulta e invoca todo o poder do demônio, ou na verdade quase todo, aparece o símbolo do Hawn de Runeterra por alguns frames ali. Comparando com o selo do Fiddlesticks, tá aí na tela pra você ver. Outra semelhança seriam os corvos, né? Mas na verdade são diferenças. O problema tá na tradução pro português. Acontece que na lore do Fiddlesticks fala de crows, enquanto que na lore do Swain fala de ravens. Pro português, os dois ficam corvos, né? E perde essa distinção. E também crows e ravens são bem próximos, né? São espécies bem parecidas. A diferença entre elas tá no bico, nos olhos, na cauda. Ravens são maiores do que corvos e voam geralmente em pares, enquanto que crows andam em bandos. Se você vê a forma do... Tem aula de biologia, rapaziada? Tem aula de biologia também, tá? No universo lúdico. Tá achando que não? Ah, pelo amor de Deus, pô. Cristão, é dito que ele tem a forma de crow e não de raven, como o Hawn do Swain. Vários outros demônios também têm formas de corvos, tanto de crow quanto de raven, e eles sempre são ligados a intelecto e sabedoria, porque corvos são animais muito inteligentes mesmo. Então faz bastante sentido essa relação. Na verdade, eu pesquisei de novo e eu vi que tem um problema de tradução, acho que entre o alemão pro inglês de repente, porque todos os demônios que tem com o nome de raven para inglês, na verdade são corujas. Então todos os demônios que têm cabeça de raven, na verdade têm cabeça de coruja, o que não perde o sentido sobre sabedoria, né? Coruja também tem esse aspecto de sabedoria. É mais ou menos como acontece no Egito, né? Que tem o deus com cabeça de jacaré, deus com cabeça de pássaro, de gato e por aí vai. Então, um resumo da obra, porque eu quero teorizar, apesar de já estar teorizando pra caramba aqui, né? Eu tô cheio de achismos e de suposições. Na verdade, tirando toda a parte que eu explico as falas do Fiddle, isso é canônico, tá? Isso é certo, isso é fato. Quando eu falo de demonologia, aqui é achismo, mas quando eu explico as falas do Fiddle, é fato. Então, um resumo da obra, pra eu teorizar depois: demônios ancestrais são diferentes de demônios. Na teoria, o Fiddlesticks é mais poderoso que Evelyn, Tankenshi e Nocturne, e o Swain, por ter pacto com o demônio ancestral Hawn, também seria mais poderoso do que eles. Demônios menores, entre aspas, se alimentam de agruras humanas, de aflições, como pesadelos, agonia, vícios que os próprios demônios causam. Na verdade, são armadilhas muito bem planejadas para depois eles se alimentarem da desgraça alheia. Estranhamente, o Fiddle não tem nenhuma interação com o Shaco, o que me faz acreditar que o Shaco não vai ter um remake, nenhum rework durante muito tempo, mas ele tá ali relacionado com o Fiddle e com o Nocturne. Isso significa que ele é um demônio sim, e talvez se alimente de loucura ou de sadismo, talvez. Enfim, alguma desgraça humana que não agonia, vício ou pesadelo. E, na teoria, os demônios ancestrais fazem pacto com humanos não pra se alimentar deles, mas pra usar eles. Mano, e aqui é que começa a minha teoria. Na lore do... Eu sinto muito que a Riot mentiu pra mim durante anos, pô. Tô sentindo muito que eu fui enganado, que a Riot não me contou a verdade, bota fé? Porque, mano, a única coisa que chega pra nós é o quê? É bandinha, KDA, True Damage, dancinha pra cá, dancinha pra lá. Caralho, mano. Caralho, porra. Eu achei que o LoL era só um jogo de fada. do Fiddlesticks fala que um jovem e tolo mago tentou evocar o demônio, assim como Swain evocou o Hawn. Eu teorizo de que o Fiddle, em vez de ter selado algum pacto com esse jovem e tolo mago, ele na verdade possuiu o mago. Assim como os aspectos do Monte Targon precisam de um receptáculo, de um avatar, de um arauto para representar eles em Runeterra, porque eles em si não se projetam fisicamente, vez ou outra eles dominam e possuem o corpo do avatar, como o aspecto da guerra Pantheon fez com o Atreus antigamente, até que o Atrox acabou matando ele, e o Atreus, que estava num estado de hibernação
nação, acordou todo ferido, com a barriga cortada e o peito cortado. Outro exemplo, a Zoe, ela tem o livre-arbítrio dela, então ela escolheu vagar pelo universo durante alguns séculos. Mas depois de uma hora que o aspecto do crepúsculo, acho eu que se cansou disso, sei lá, ele meio que força a Zoe a voltar pra Runeterra e terminar a missão dela, que é mandar uma mensagem pros humanos, né, de que um grande mal está vindo e tal, aquela coisa dos observadores. Por isso é que a Zoe, ela entra no portal, mas ela logo volta, como se ela não pudesse controlar isso, tá ligado? É que ela não pode mesmo. O aspecto do crepúsculo não se comunica com ela através da voz, então ele fica fazendo isso, obrigando ela a voltar pra Runeterra. O Fiddlesticks, então, possuiu o corpo do mago e começou a vagar por Runeterra, despertando os maiores medos das pessoas e se alimentando disso, como se fosse um demônio menor, entre aspas. O aspecto do crepúsculo, então, que eu acho que pode ser a Misha na época, não sei, trancou a chave à única felicidade do Fiddlesticks, que era justamente selar pacto com as pessoas e possuir o corpo delas. E desde então, sem essa capacidade, quando o Fiddle era maneirinho, hein, medo e ele se manifesta aonde mais existe medo, ele tenta manifestar, ele tenta emular de forma bem decadente o que seria o corpo humano. Daí ele junta tralhas, que é o que acontece descrito nas lores. No Freljord, que tem bastante medo porque existe muitas guerras entre as tribos e tem os observadores, ele juntou espadas, escudos, elmos que sobraram dessas guerras. Em Águas de Sentina, que tem muito medo das ilhas. Uma coisa, eu nem tô estudando o que ele tá falando mais. Eu tô só prestando atenção no Fiddle. Mas que não dava medo nenhum, esse Fiddle não dava, pô. Olha essa porra andando, pô. Parece um palito de dente, pô. 5 palitos de dente e tá feito, pô. Das sombras. Olha Ele isso, se que manifestou medo que me dá isso juntando aqui, destroços de embarcações afundadas. Em Noxus, a mesma coisa, até chegar nos tempos atuais, Parece em que ele palito conseguiu de dente, formar pô. um espantalho mecânico. A coisa mais próxima de um ser humano que ele foi capaz de fabricar. Além disso, dentro da minha teoria, como é citado 10 demônios ancestrais, cada demônio representa um demônio interno, digamos assim, das pessoas. Ou melhor, um aspecto de uma agrura das pessoas. Então, existiria o demônio ancestral da agonia, que faz existir a agonia nos seres vivos. O demônio ancestral do pesadelo, do medo, do vício, do sadismo e por aí vai. 10 aspectos da desgraça. Assim como tem aspecto da guerra, da proteção, da justiça, do crepúsculo e etc. E esses demônios ancestrais não se manifestariam fisicamente, como o Fiddlesticks acabou fazendo. Eles usam avatares, como Swain é o avatar do Haun, é o avatar dos segredos. E a Evelyn, Tankenshi, Nocturne, eles só conseguem se alimentar de uma desgraça humana porque existem demônios ancestrais que fazem existir essas desgraças humanas. Assim como Nagakabros é a deusa do movimento, e o movimento no universo só existe porque existe Nagakabros, entende? Só existe desgraça no mundo porque existe os demônios da desgraça. Enfim, essa é a minha teoria. Coloca aí nos comentários o que você achou, o que você pode complementar dessa teoria. Deixa o like, pelo amor de Deus, porque foi bem difícil de fazer esse vídeo. Eu tive que estudar demonologia em português, em inglês, em francês e em alemão, que eu nem conheço direito esse idioma. Mas eu queria ver se batia bem certinho as informações, tá ligado? E eu detesto errar nos vídeos, e eu também detesto faltar informações também. Like. Então, né, tem que ser uma coisa bem produzida. Enfim, era isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, meu amigo. Muito obrigado aos membros do clube de canais que apoiam o universo. Caralho, deu 600 mil visualizações esse vídeo do Fiddle, tá? Caralho, mano.